Olá! Nesta última semana de curso, vamos falar sobre o processo de amostragem. Nos nossos estudos, nós já estudamos os sinais contínuos e discretos. Vimos que sinais contínuos, eles são processados por sistemas contínuos. E sinais discretos são processados através de sistemas discretos. Vimos também como discretizar um sistema. Por exemplo, uma equação diferencial pode ser convertida em uma equação de diferenças. Bem, agora voltamos nossa atenção para os sinais. Sinais contínuos no tempo, eles também podem ser convertidos em sinais discretos através de um processo conhecido como amostragem. Neste processo, as amostras do sinal contínuo, ou seja, os seus valores, são obtidos de forma periódica. O que nós queremos é que tanto a passagem do sinal contínuo para o sinal discreto possa ser feita, quanto o processo inverso, ou seja, a partir de valores de um sinal discreto, nós queremos também reconstruir o sinal em tempo contínuo. Então, essas condições de reversibilidade, elas são dadas através do teorema da amostragem. O teorema ele vai estabelecer condições para que eu possa recuperar um sinal contínuo a partir das suas amostras. Frequentemente, além do fato de os sinais serem discretizados, nós queremos ainda processar esses sinais por sistemas digitais. Então, os sinais analógicos discretos no tempo, eles ainda devem ser digitalizados. O processo de digitalização ele inclui uma etapa adicional, que a gente denomina de quantização nas amostras analógicas. A ideia aqui é que a gente possa arredondar o valor dessas amostras para um alfabeto finito, ou seja, essas amostras em tempo discreto elas vão ser mapeadas para um alfabeto finito. E o sinal digital ele vai consistir em uma sequência de símbolos discretos, ou seja, de números. Eu posso ainda representar esses números em um sistema de numeração como o sistema binário. Bem, vamos ao teorema da amostragem. O teorema da amostragem vai estabelecer as condições para que um sinal analógico possa ser recuperado a partir de suas amostras. Dado um sinal G de t, cujo espectro é limitado em banda a b Hz, ou seja, o espectro vai se anular para uma frequência ômega maior do que 2πb radianos por segundo, ou para um f maior do que b Hz, dependendo se nós estamos trabalhando com a unidade Hz ou radianos por segundo. Então, esse sinal ele pode ser reconstruído a partir das suas amostras, se ele for amostrado a uma frequência fs superior a 2 bHz. Ou seja, nossa frequência de amostragem em amostras por segundo, ela tem que ser maior do que 2 vezes a banda do sinal. Ou, em termos equivalentes, se nós calcularmos o período de amostragem como o inverso da frequência de amostragem, isso tem que ser menor do que 1 sobre 2b segundos. Então, o período ele possui uma limitação. Se ele for maior do que esse valor de 1 sobre 2b segundos, nós não poderemos recuperar o sinal analógico a partir de suas amostras em tempo discreto. Bem, como eu provo este teorema? Eu posso prová-lo através de uma reconstrução de G de t a partir de suas amostras usando um trem de impulso com período Ts. Então, imagina que a gente possa escrever o sinal amostrado a partir de quê? Do produto de G de t por um trem de impulso. Isso daqui vai consistir em amostras, G de nts, aqui a gente está variando o n, então imagina aqui que a gente tem o n igual a zero, então a gente tem G de zero. Quando n igual a 1, nós temos G de ts, quando n igual a 2, G de 2ts e assim por diante. Então, isso daqui nada mais é do que as amostras do sinal G de t
multiplicadas por impulsos. Então, só uma figurinha para contextualizar. Dado um sinal G de t e dado um trem de impulsos delta de Ts, nós vamos ter aqui o sinal amostrado, os valores das amostras de G de t multiplicados por impulsos. Então, o que nós queremos mostrar é que nós poderemos recuperar o sinal G de t a partir deste sinal G barra de t, que consiste em amostras multiplicadas por impulso. Então, voltando à nossa expressão, nós podemos calcular a expansão em séries de Fourier desse sinal G barra de t, levando em conta que esse trem de impulsos ele pode ser expandido em séries de Fourier, já que se trata de um sinal periódico. Então, a expansão, isso aqui vai levar a um termo dc a termos aqui de cossenos das frequências múltiplas de ômega s. Tirando a transformada de ainda não, né? Ainda aqui nós simplesmente aqui temos o produto. O G barra de t ele vai poder ser então escrito como G de t multiplicado pelo delta de Ts. E aqui nós vemos as diversas componentes aqui do sinal. Aparece aqui um meio 1 sobre Ts G de t, 1 sobre Ts 2G de t cosseno de ômega Ts e assim sucessivamente. Se a gente tirar a transformada de Fourier deste sinal, nós vamos ter o termo G de ômega menos ômega S, mais G de ômega mais ômega S, e assim por diante. Então, é um somatório de componentes espectrais. Se nós queremos reconstruir o sinal G de t a partir de suas amostras, nós devemos recuperar o G de t a partir desse sinal G barra de t. Então, para que nós possamos reconstruir G de t a partir de G barra de t, nesta soma não pode haver sobreposição das réplicas de G de ômega. Para que isso aconteça, é necessário que o ômega S, ou seja, os locais em que haja repetição, ele seja maior que 2 vezes o 2πb ou Fs maior que 2b. Essa taxa mínima de 2b da frequência da amostragem nós denominamos de taxa de Nykst. E o período máximo, que é o inverso de Fs, a gente vai chamar de intervalo de Nykst. Aqui nessa figura, nós visualizamos bem como fica a coisa. Se G de t, este sinal no tempo, ele possui o espectro G de ômega, como está colocado aqui, a transformada de Fourier do sinal, o sinal amostrado, G barra de t, ele vai possuir esse espectro que está colocado aqui. Note que o que a gente está fazendo é pegando o G de ômega, multiplicando por 1 sobre Ts, e criando réplicas, e essas réplicas estão espaçadas de ômega S. Então, nós temos ômega S, menos ômega S, 2 ômega S, menos 2 ômega S, e assim por diante. A condição é que elas não se sobreponham. Então, a gente verifica, né, que no caso limite, elas estão encostadas, e elas estão encostadas quando ômega S igual a 2 vezes 2πb, que é a condição necessária para que eu possa reconstruir o sinal. Como é que eu vou poder fazer essa reconstrução? Bem, se eu quero obter o G de ômega a partir do G barra de t, o que eu preciso fazer é filtrar essas componentes. Então, eu tenho que eliminar as componentes que estão fora dessa banda, acima de 2πb, e manter o que está dentro da banda. Eu posso fazer isso através de um filtro passa-baixas ideal. Então, com o filtro passa-baixas ideal, eu consigo recuperar este sinal G de t, que possui um espectro G de ômega, a partir de um sinal amostrado que está sendo reconstruído através de um trem de impulsos. Bem, então,
nós vimos aí na prova do teorema que a reconstrução do sinal contínuo ela pode ser feita gerando-se um trem de impulsos com as amplitudes iguais às das amostras e passando esse sinal através de um filtro passa-baixas com uma banda de Bhertz. No domínio do tempo, eu posso obter um análogo dessa operação, passar um sinal através de um filtro passa-baixas, que possui esta função de transferência que está colocada aqui, h de ômega ts sobre retângulo de ômega sobre 4πb, é a mesma coisa de você fazer a convolução com o sistema com a resposta a impulso que tem essa característica do sinc. Então, eu posso obter a expressão no domínio do tempo correspondente ao sinal que equivale a passar através do filtro passa-baixo. Então, fazendo essa operação, eu tenho algo que se chama de fórmula de interpolação. E a forma de obter g de t, o sinal analógico original, contínuo no tempo, a partir de suas amostras g de k ts. Né? Então, aqui nós temos as amostras e tem uma soma aqui sobre o k e várias funções sincs. Nós já vimos que a função sinc ela corresponde a um h de t que não é fisicamente realizável e até também nós vimos que um filtro passa-baixas ideal é algo que não existe. Então, nós vamos ter que relaxar essas condições para alguma coisa que seja possível de realizar. Então, aqui está a representação da reconstrução exata, passar num filtro passa-baixas ideal, e aqui o equivalente no domínio do tempo. Você nota que somando várias funções sincs, no final das contas eu tenho o sinal reconstruído a partir das suas amostras. Como é que eu reconstruo um sinal na prática? Bem, na prática eu não tenho impulsos, eu tenho pulsos. Né? Pulsos, eles possuem uma duração finita, mas não a duração deles não é infinitesimal, como a gente tem no caso de um impulso. Então, a ideia aqui é utilizar pulsozinhos P de t e multiplicar esses pulsos pelos valores das amostras no instante de amostragem. Então, imagina aqui que no instante você teve um valor, então o seu sinal reconstruído, ele vai ter esse formato que está colocado aqui do lado direito. Então, a gente nota que a gente tem pulsos com amplitudes proporcionais ao valor do sinal nos instantes de amostragem. E esses pulsos eles estão separados por TS segundos, que é um instante de amostragem. E o que é que eu vou fazer? Eu vou ter que compensar esse efeito não ideal do pulso, né? Porque na reconstrução, eu tinha a reconstrução exata, eu tinha impulsos. Aqui eu tenho pulsos, então eu vou ter que utilizar um filtro equalizador para compensar esse efeito. Então, o que a gente pode ver é que se eu utilizo um pulso P de t para representar o sinal, eu vou ter agora as amostras multiplicadas pelos pulsos. E isso aqui é a mesma coisa de eu ter um pulso P de t convoluído com aquele G barra de t que eu tinha originalmente. Então, a gente tem as amostras multiplicadas por trem de impulsos, e isso aqui é equivalente ao que está colocado, porque se a gente convoluir P de t com impulso, você vai ter o P de t no instante em que o impulso está colocado. Então, nós temos esta representação. Então, no domínio da frequência, se a gente tirar a transformada de Fourier do G e o de t, nós vamos ter o G de f de t, vai aparecer o P de f e a convolução leva a um produto. A transformada do G barra de t vai ser o 1 sobre ts e o somatório em n aqui das réplicas. Aqui eu estou utilizando f no lugar de ômega. Então, vai ter muita diferença, só uma questão de notação. E aqui eu fiz a separação do termo que eu estou querendo. Então, o que eu estou querendo é este termo G de f que está colocado aqui.
e eu vou querer eliminar todos esses demais termos e quero compensar também esse PDF que aparece aqui na frente. Então, no final das contas, eu quero obter o G de F. E o que é que eu vou fazer? Eu vou passar aquele G de F a partir de um filtro equalizador com a função de transferência E de F. E o que ele vai fazer, esse filtro, é eliminar componentes superiores e ter aqui um valor TS que vai fazer exatamente essa compensação. Se a gente fizer o equalizador vezes o PDF, você vai ter o TS, TS com TS cancela e a gente vai ter o GDF que está colocado aqui. Então, se eu conseguir achar um equalizador, ou seja, uma função de transferência EDF que faça isso, eu vou ter o G de T na saída. Então, o sistema prático que a gente tem nada mais vai ser nada mais do que você amostrar o sinal, uma frequência que permita a reconstrução. Então, você vai ter que ter uma frequência de no mínimo 2 vezes a banda do sinal, 2B. O que é que você vai ter? Você vai ter um conjunto de amostras, e se eu quiser reconstruir o sinal, eu vou multiplicar essas amostras por pulsos. Então, aqui eu tenho aqui um somatório de pulsos, e vou passar esses pulsos através de um equalizador. Então, o equalizador ele vai desfazer a característica não ideal do filtro e vai me gerar na saída um sinal EDT. Então, esta aqui é a ideia básica de uma reconstrução de um sinal a partir de suas amostras com pulsos. Então, esses pulsos podem ter vários formatos. Uma das formas mais usuais que são utilizadas na engenharia é utilizar o pulso de formato retangular. A gente chama isso aqui de um sistema de retenção de segunda ordem, e você vai ter o sinal G de T, pelo menos aqui desse formato, e quiser vai ter, né, que passar, obviamente, esse sinal em um filtro equalizador para obter o seu sinal G de T. Você pode construir aproximações melhores usando filtros de retenção de primeira ordem ou de ordem mais elevada. Mas aqui nós temos uma ideia de mais ou menos como as coisas funcionam. Bem, a gente ainda tem que lidar, em geral, com um probleminha, porque nós fizemos aqui algumas hipóteses. A primeira delas é que o sinal ele era limitado em banda e nós estamos utilizando um filtro passa-baixas ideal para reconstruí-lo. Então, na prática, a gente não vai ter o filtro passa-baixas ideal. Então, a gente vai precisar de uma separação maior entre as bandas. O FS é maior do que 2B para a gente conseguir recuperar esse sinal. Então, vai ter um compromisso, né? Então, quanto mais próximo o filtro da gente é próximo do ideal, mais próximo do 2B a gente vai poder ficar da frequência da amostragem. Se o filtro da gente está mais longe do ideal, então a gente vai ter que dar uma folga, aumentar um pouco mais do que o 2B para poder fazer esse processo de reconstrução. Então a gente diz que há um compromisso entre o projeto do filtro e a escolha da frequência de amostragem. Aqui a gente visualiza bem. Se a gente pudesse ter um filtro ideal, a gente podia exatamente amostrar na frequência de Nyquist, como está colocado aqui. Como a gente não tem filtros ideais, a gente tem que escolher uma frequência de amostragem maior, porque isso aqui vai separar mais o espectro, e aí a gente vai poder ter espaço para filtrar esse sinal com filtros não ideais, ou seja, um filtro que ele vai caindo aos poucos a frequência de corte e não instantaneamente, como a gente tem aqui nesse caso. Além disso, a gente tem um problema que ocorre na prática, é que os sinais práticos, eles são limitados no tempo.
Se eles são limitados no tempo, eles não são limitados em banda, ou seja, o espectro deles vai cair lentamente e vai ter alguma coisa além da banda do sinal. Então, quer dizer que aquela hipótese que a gente fez, que o sinal é limitado em banda, a Hz, ela não é verificável na prática. Bem, até aí isso aí não tem muito problema, mas que quando a gente reconstrói, o que é que acontece? Essa cauda adicional, ela vai ser rebatida, né? Então, imagine aqui que você faz as réplicas aqui do sinal. Na hora que nós fazemos o processo de reconstrução, essas caudas elas vão se somar e aqui você nota que tem uma espécie uma, de uma interferência aqui nessas frequências próximas do ômega s/2. Então, a gente chama esse fenômeno de mascaramento ou aliasing, ainda é conhecido como dobra espectral, e é um processo indesejado que vai causar algum tipo de distorção nesse caso. Então, é necessário lidar com esse problema. A gente pode aumentar a frequência da amostragem. Na hora que a gente aumenta a frequência da amostragem, a gente causa uma separação entre as réplicas, e isso aí vai fazer com que essa interferência diminua. Eu posso eliminar uma porção do espectro antes da amostragem, a gente chama de filtro anti-eles, uma pré-filtragem, ou eu posso tentar fazer isso depois. O mais comum é que a gente utilize uma combinação dessas duas primeiras técnicas, uma frequência de amostragem maior, porque ela vai permitir tanto que eu lide com esse problema do eles, enquanto consiga proporcionar uma filtragem mais adequada através de filtros não ideais, e a eliminação dessa porção do espectro para evitar que ela cause a interferência, ela dobre e interfira aí com o sinal. Então, aqui tem mais ou menos a ideia de como isso atua. A gente primeiro filtra o sinal para eliminar as caudas, e aí sim a gente pode amostrar o sinal. Então a gente pode amostrar esse sinal, trabalhar com ele e pode reconstruir. Vai ter algum tipo de distorção, mas essa distorção aqui vai ser menor do que o efeito aliasing. O efeito aliasing, você está rebatendo isso, está somando, então a gente está tendo um problema maior. Bem, até agora nós falamos de sinais que eram contínuos no tempo, foram convertidos em sinais discretos no tempo, e a gente fez o processo inverso. A gente ainda pode pegar essas amostras e convertê-las para sinais digitais. Então, para fazer o que a gente chama de conversão AD, a gente costuma, além da amostragem, incluir um outro processo, que é o processo de quantização. Então, a gente utiliza na quantização uma ferramenta chamada de PCM, ou modulação de codificação de impulso, que é basicamente um método de conversão AD. Então, a ideia aqui é: você pega o seu sinal contínuo no tempo, passa por um filtro passa-baixas e amostra. Isso aqui é necessário para resolver os problemas do mascaramento, o aliasing. E aqui, de posse das amostras, a gente pode quantizar e codificar isso em binário, se quiser. Então, no PCM, o que nós vamos fazer? Nós vamos arredondar as amplitudes do sinal para um dentre L níveis discretos, ou a gente chama isso aqui de níveis quantizados. O tamanho de um intervalo, de um nível, a gente calcula dessa forma. Então, se a gente tem uma faixa que vai de um valor negativo de pico a um valor positivo, o tamanho do intervalo vai ser a extensão desse intervalo, duas vezes esse valor MP, dividido pela quantidade de níveis de discretos que a gente está querendo quantizar. E o que a gente vai fazer? A gente vai pegar cada amostra e cair num intervalo desse e
arredondá-la, aproximá-la para o ponto médio desse intervalo. E a gente vai chamar esse sinal de um sinal digital eliário. Aqui nós temos a representação, note que temos a escala de -MP a MP e nós dividimos em intervalos de tamanho ΔV. E um sinal caiu no intervalo desse, ele é arredondado para o ponto médio desse intervalo. Então, aqui nós fizemos o processo de quantização. Além disso, a gente pode pegar o sinal quantizado e converter esses sinais em binário. Então, é comum esse L ser uma potência de 2. Então, vai ser alguma coisa tipo 2 elevado a 3 dá 8, 2 elevado a 4, 16 e assim sucessivamente. E, dessa forma, eu posso utilizar um tipo de codificação, como BCD, Gray, NBC, vários tipos de codificação possíveis para converter o número para binário. Então, usando uma correspondência com binário, a gente escolhe o L como uma potência de 2 e aqui cada nível vai corresponder a log de L na base de 2 bits de informação. Então, se a gente tem 16, um L igual a 16, a gente vai ter 4 bits por cada nível correspondente. Então, um L maior, mais bits por amostra, significa uma maior precisão na conversão AD, já que o intervalo ΔV ele vai ser menor. Isso aí a gente diz que você vai ter um menor ruído de quantização. Mas, por outro lado, vai requerer mais banda para transmissão e maior capacidade de armazenamento é necessária. Bem, no caso da amostragem convencional que nós tínhamos visto, né, que o sinal ainda continuava analógico, nós ainda podíamos converter, reconstruir exatamente o sinal analógico contínuo no tempo original. Mas agora que nós temos um sinal digital, que é um sinal aproximado, a reconstrução desse sinal digital, quer dizer, se nós quisermos pegar o sinal digital e transformarmos num sinal analógico contínuo no tempo, essa reconstrução ela só vai ser aproximada, ela não vai poder mais ser exata. Aqui nós temos um outro exemplo, aqui a escala ela vale de -4 a 4 volts e cada intervalo de quantização desse, o ΔV, vale 1 volt. E aqui nós estamos arredondando para o ponto médio, ou seja, -3,5 volts, -2,5 volts e assim sucessivamente. Então, imagina que nesse instante nós obtivemos a amostra 1.3. Quando a gente quantiza, ou seja, aproxima para o ponto médio, nós vamos ter o valor quantizado, vale 1,5. E o valor correspondente a um número na nossa codificação, nós estamos correspondendo a 5. A sequência PCM, nesse caso, é a conversão direta do decimal para binário, e isso corresponde à sequência 101. E a gente pode fazer isso para todas as sequências, e nós notamos que cada amostra aqui, ela corresponde agora a um número de 3 bits de informação. Bem, então, nós podemos pegar essa sequência binária e agora, né, ao invés de trabalhar com sinal analógico, agora nós temos uma sequência binária com uma determinada taxa em bits por segundo. Então, aqui nós temos alguns exemplos do que é utilizado em alguns esquemas práticos. Na telefonia, por exemplo, os sinais, o espectro dos sinais, eles estão concentrados mais ou menos na faixa de 300 até uma frequência máxima de 3.400 Hz. Isso aqui daria para ser um B de 3.400 Hz. Se a gente for pelo teorema do Naixt, a taxa de Naixt ela é 2 vezes a banda, ou seja, o 6,8 kHz. Mas na prática eu escolho um valor maior porque eu quero dar folga lá tanto para o problema do
do alias, enquanto também para o problema da filtragem, que não é um filtro passa baixos ideal na reconstrução. Então, o valor escolhido lá na telefonia de 8 kHz e o valor, o L, corresponde a 256. Isso aqui, se nós tirarmos o log, vai dar 8 bits por amostra. Então, se a gente tem 8 bits por amostra e 8.000 amostras por segundo, a frequência de amostragem, se nós multiplicarmos o N, o 8 por o 8K, a gente vai ter exatamente 64.000 bits por segundo, que é a taxa desta sequência binária, a quantidade de bits que eu estou gerando a cada segundo. Em qualidade, um som com qualidade de CD, os parâmetros são mais aprimorados. Lá se trabalha com uma banda já de 15 kHz, que a gente está pegando, por exemplo, instrumentos musicais que são mais refinados. Então, você vai ter um espectro maior que está lidando. Isso aqui lhe daria uma frequência mínima, frequência de NICE 2 vezes, que é 30 kHz, mas na prática eu escolho algo maior e esse maior fica aqui em 44,1 kHz. O L lá também é maior, para você ter alguma coisa mais próxima do, do sinal analógico original. Então, esse L igual a 65.536 dá 16 bits por amostra. E se nós pegarmos esse 16 e multiplicarmos por 44,1, nós vamos ter uma taxa de 705,6 kilobits por segundo. Então, esse processo ele vai se repetir para qualquer esquema que a gente queira digitalizar um sinal analógico, pode ser um vídeo, então no vídeo você vai estimar a largura de banda do sinal e a partir dessa largura de banda você vai escolher uma frequência de amostragem. Vai também escolher o seu L, a quantidade de níveis que vai implicar numa quantidade de bits por amostra e a partir daí você vai ter uma taxa em bits por segundo. Vai representar agora o seu sinal digital. Então,